tarde a todos. Puxa um pouquinho para trás, Mauro, te ajuda bem, acho que é melhor. É sempre com muita alegria, muita satisfação que eu volto ao Seara do Amor, trazendo um abraço fraternal de Fabiano de Cristo a todos os presentes e amigos. Nós vamos conversar hoje sobre Kardec, aprender com Kardec. Porém, não é um aprendizado direto, digamos assim, né? Mas é relembrando àqueles que já sabem e advertindo e esclarecendo àqueles que não sabem, porque Kardec, como um grande estudioso, enquanto Leon Hippolyte ou professor Rivaio, ele sempre foi um grande estudioso, né? Um cientista que ia atrás de muitos conhecimentos. E um deles, muito importante para todos nós, é que Kardec, o nome Allan Kardec, não foi simplesmente uma pura inspiração de Rivaio, né? Na verdade, em uma antiga reencarnação, ele, como um sacerdote druida, ele já tinha esse nome, Allan Kardec. E é muito interessante nós percebermos, porque daí já vem a questão que Kardec nos trouxe de uma forma a comprovar o que, digamos, até então era considerada ritual de algumas antigas religiões ou crença de alguns pouco informados ou alucinados, digamos assim, que era a reencarnação. Lembrando que os druidas eram sacerdotes celtas que exerciam as maiores funções legais e educativas e defendiam a imortalidade e a reencarnação. Nós sabemos que desde tempos imemoriais, a imortalidade da alma e a reencarnação, elas inspiravam as mais extraordinárias filosofias. Então, nós tínhamos já com Platão, né, retratando as dissertações de Sócrates, manifestou em realidade, nos disse Platão, uma vez mais evidenciando que a alma é imortal, não existirá para ela nenhuma fuga possível. Para os seus males, nem para sua salvação, a não ser retornando melhor e mais sábia. Isso, né? Tempo de Platão. Vejam, não era uma coisa que alguém inventou de um dia para a noite. Não foi algo que o professor Rivaio, depois de, digamos, entre aspas, se transformar em Allan Kardec, né? Que a gente sabe que nada mais foi para o momento de sua vivência,
um pseudônimo, pois ele não se achava digno e nem merecedor de ser o autor ou o codificador, né, de todos os ensinamentos que o plano espiritual lhe concedeu. Então, como mestre e professor, ele fez vários livros, né? Teve vários de seus livros editados como professor Rivaio. A partir do momento que ele veio nos trazer as comunicações dos espíritos, ele então colocou, através da inspiração dos próprios amigos da espiritualidade, passou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. E como já disse, nome esse que lhe pertenceu durante a sua encarnação como sacerdote druida. Outra coisa muito importante ressaltar, né, é que a própria Índia milenar, né, cujo pensamento é anterior ainda ao grego, apresenta na sua filosofia védica a existência da reencarnação no Bhagavad Gita, né, que é podemos dizer assim, a Bíblia, o Evangelho dos indianos. Então, tudo isso que a gente está comentando, meus irmãos, é para que nós tenhamos absoluta certeza sobre aonde nós estamos nos posicionando. Não que nós devamos necessitar, porque Kardec também nos ensinou que a fé, ela deve ser regida pela razão. Então, se nós quisermos compreender o que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, nós precisamos raciocinar, parar, pensar e observar o que realmente, na linguagem de hoje, é fake ou verdade, né? Então, Kardec nos dizia isso, e não para que nós tenhamos uma atitude de ver para crer, mas para poder justificar com provas científicas de que a reencarnação, que é a principal característica da doutrina dos Espíritos, ela não foi e nunca será uma ideia simplesmente de um homem chamado Rivail que se escondeu no pseudônimo de Allan Kardec. Não. Nós temos que compreender a nossa história, compreender quem foi este homem que quebrou com os seus próprios ideais e ideias ao aceitar e comprovar a existência dos espíritos. E é importante também que nós ressaltemos que Kardec, né, quando foi fazer os estudos sobre as tão faladas mesas girantes, flutuantes ou falantes, ele foi sem titubear na vontade de desmascarar aquele possível truque de ilusão.
Era assim que o estudante, professor Rivaio via, né, tudo que falavam a ele sobre o mistério das mesas. E, né, ao estudar, olhar, perceber, tocar as mesas que flutuavam e que respondiam a perguntas de muita seriedade, porque claro que ele não foi naqueles salões de festas, né, onde só se perguntava se era o marido da fulana, se era a esposa do Beltrano, aonde que fulano deixou o tesouro, e assim, superficialmente, eles brincavam, tanto eles como os espíritos, quanto os espíritos muito mais ainda com os vivos, né? Porque nós também aprendemos através dos espíritos e de Kardec que espíritos sérios não vão ficar perdendo tempo para nos dizerem coisas pequenas e principalmente de vaidades, né? Então, Kardec foi a fundo naqueles que procuravam nessa comunicação com as faladas e falantes mesas, saber o que eles perguntavam e o que elas respondiam. E aí é que a coisa ficou interessante, né? Porque Kardec percebeu que a resposta era dada com muita inteligência. Porém, a mesa não tinha nenhuma manipulação humana. E aí? Como justificar uma mesa inteligente? Como justificar uma mesa que traz respostas? Uma mesa não tem cérebro, como disse o professor Rivaio. Uma mesa não pensa. Então, aonde está o que é ou quem é essa inteligência que nos fala e que nos dá e nos traz as respostas? Daí, então, passou Kardec a estudar e a acreditar e creditar, dar crédito ao mundo invisível ou ao mundo dos espíritos, né? Claro que isso é um resumo muito pequeno de toda uma obra, né? Mas acredito que muitos aqui já saibam um pouco dessa história e a gente só traz novamente porque vira e mexe a gente tropeça um pouco, né? Fica na dúvida, dá umas fraquezas, alguém vem e começa a cutucar a gente, mas por quê? E mais por quê? E por quê? E às vezes a gente também se perde sem as respostas certas, né? E nem sempre a gente consegue ouvir com os nossos ouvidos as respostas do plano espiritual. Por isso, nós ainda precisamos do estudo, do aprendizado que o plano físico pode nos proporcionar. Continuando, né? Nós temos, além disso, várias outras questões e povos que também defendiam a reencarnação. E aí nós temos, por exemplo, uma magistral síntese, né, sobre as questões da reencarnação através do Bhagavad Gita, que diz: chorarás
se te disserem que o homem recém-falecido é como o homem recém-nascido? E eles continuam. O fim do nascimento é a morte. E o fim da morte é o nascimento. Tal é a lei. Então vejam o quanto antes eles, os indianos, já tinham essa visão. Por isso eles diziam, não se faz necessário chorarmos a morte, porque a morte nada mais é do que o nascimento para a vida na pátria amada, na nossa terra prometida, né? E o nosso nascimento nada mais é do que a nossa morte do plano espiritual, para a nossa vivência, o nosso aprendizado, o nosso crescimento no plano físico. Então, percebam como pequenos detalhes podem mudar toda uma nossa visão frente àquilo que nós chamamos de dores na nossa vivência diária. O budismo, ele diz assim: o sofrimento provém do desejo da criatura humana que o conduz a nascimentos sucessivos. Conjuntamente com a luxúria, o desejo encontra satisfação em todo lugar. O desejo das paixões, dos poderes, tais são as fontes do sofrimento. Então, aqui o budismo de Sakyamuni, ele já vem nos dizer, né, que todo aquele poder, o egoísmo, a glória, o mando, né, os poderes que tantos de nós até hoje ainda querem, esses sim são as verdadeiras fontes do sofrimento. E aí, para não ficar só, né, nessa questão dos povos antigos, que teríamos muito a falar, nós temos uma curiosidade para aqueles que não sabem, uma lembrança novamente para aqueles que já sabem, que nos anos de 185 e 254, Orígenes, que era um sacerdote católico, ele dizia, como o pai da ciência da igreja, ele dizia nos seus ensinamentos: existe a pré-existência das almas. A alma é imaterial e, portanto, não há nem princípio nem fim na sua existência. As predições dos evangelhos não foram feitas com a intenção de uma interpretação literal. Existe um processo e um progresso constante rumo à evolução, sendo nos primeiros tempos como copos de barro, logo de vidro, logo de prata, e finalmente como cálice de ouro. Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim à sua perfeição original. Agora vejam, palavras, né, do pai da ciência da igreja,
e o maior mestre da igreja depois dos apóstolos. Era assim que esse sacerdote, chamado Orígenes, era considerado. Então, mais uma vez, nós mostramos que reencarnação não é ideia de espírita, não é criação do espiritismo. Ela foi, é e sempre será a condição das almas. É uma condição. Por quê? Porque ela nos dá a possibilidade do aprendizado, da renovação e da evolução constante. E aí, para não me alongar mais em Orígenes, por que hoje a igreja ou as igrejas não concordam ou não falam na reencarnação? E aí nós temos no segundo concílio de Constantinopla. Eu nunca fui muito boa em história, mas esse nome eu sempre me lembrei no tempo do colégio, Constantinopla. 553 é o ano. Até a metade do século VI, a reencarnação fazia parte do cristianismo. Depois do segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, por exigências do Império Bizantino, ficou abolida, sendo substituída pela ressurreição, por petição de Teodora, esposa do imperador Justiniano. É muito engraçado, porque Teodora, ela tinha sido uma mulher muito má. Antes de ser esposa de Justiniano, ela tinha sido uma moça de vida fácil, como se dizia até então. E por conta disso, quando Justiniano por ela se apaixonou, a tirou desse lugar e a levou como sua rainha, né? E aí, o que aconteceu? Ela morria de medo que alguém pudesse dizer ao povo quem ela era. E o que ela fez? Pegou todas as suas companheiras de trabalho e enclausurou-las. Olha, saiu. Fazendo com que assim nenhuma delas pudesse falar quem ela teria sido. E elas sofreram, foram escravizadas. Por conta disso, ao pensar na reencarnação, ela começou a ficar com medo, né? Porque ela mandou matar, mandou maltratar, fez coisas horrorosas. Se eu reencarnar, acabo reencarnando também como uma escrava. E aí ela falou para o Papa de então: vamos acabar, poder do homem, né, que se acha, vamos acabar com essa história de reencarnação. Eu não quero reencarnar, que assim eu não vou sofrer. E o Papa da época, Virgílio, que era apaixonado, digamos assim, né, pelo império e pela imperatriz, e que fazia tudo que Teodora pedia a ele, então, no segundo concílio de Constantinopla, aboliu completamente a reencarnação dos livros das igrejas, fazendo assim com que só uma
fosse levada em consideração, chamada então de ressurreição, que é o retorno do Cristo Jesus como Espírito entre nós. Então, percebam que todos esses ensinamentos, esses chamamentos que Kardec nos trouxe, né, iluminado por essa falange maravilhosa, falange espiritual, elas têm embasamento. Por isso que a gente também bate muito na tecla de que somos, antes de tudo, uma ciência e uma filosofia que pensa, que estuda, que prova e comprova tudo aquilo em que crê. E que, por termos muita fé e muita certeza nesse que nos criou, é que damos crédito, acreditando mesmo nas pequenas ou grandes coisas que ainda não conseguimos explicar, porque ainda não estão ao nosso alcance. Não temos ainda a capacidade para poder explicar. E aqui eu volto novamente num exemplo que eu sempre dou, mas eu acho ele super oportuno, porque alguém pode dizer assim, não, se vocês não sabem explicar é porque não existe. Não, existir existe. E aí eu vou dar um exemplo, o celular existe, né? Hoje em dia existe, quando eu era pequena parecia que era só ficção, mas hoje ele existe. Alguém sabe me explicar como é que ele existe, ou seja, como é que eu posso falar aqui e aparecer lá na Alemanha? Quem daqui sabe me dizer como é que isso acontece? Ninguém sabe. E agora? Mas o celular existe. Eu posso aparecer lá na Alemanha? Mas eu não sei como. E vocês parece que também não. E agora? Falso ou verdadeiro? Não é? Por quê? Porque está além da nossa compreensão. Ninguém aqui que eu saiba estudou física e sei lá quais as outras tantas ciências que aqueles que fizeram essa mesa girante falante, esse aparelhinho falante aqui, fazer o que ele faz. Não é porque nós não alcançamos esse grau de inteligência que não podemos confiar e acreditar e utilizar do bem que esse aparelhinho pode nos fazer. E é isso que Kardec nos traz, esse conhecimento, essa clareza de que tudo podemos. Basta irmos pouco a pouco nos lapidando, nos melhorando, nos aperfeiçoando. Mas aí alguém pode dizer assim, né? Ai, mas uma vida é muito pouco. A minha mãe, de vez em quando, ela diz assim, eu já estou com 89 anos e não sei como é que eu vou morrer sem saber, né? Em algumas questões da vida. Pois é, então se 89 anos é pouco, como é que a gente faz? A gente ressurge para continuar o aprendizado dentro das nossas próprias condições. E só para ilustrar mais um pouquinho, os egípcios, todos eles eu já falaram, né,
sobre a reencarnação. E tem uma figura da história muito conhecida, que foi Leonardo da Vinci, que viveu de 1491 a 1552, que disse certa vez: o famoso renascentista italiano afirmava: leia-me, ó leitor, se em mim encontras deleite, porque raras vezes retornarei de novo a este mundo. O Brasil tinha recém sido descoberto e Da Vinci já falava da reencarnação. E para encerrar, todo o conhecimento daquele sacerdote druida que foi Allan Kardec, a frase escrita no dolmen de Kardec, ou seja, na sepultura de Kardec, diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É de origem druida e está em relação com uma encarnação anterior do codificador. Então, nada é por acaso, nada acontece apenas para ocultar alguma verdade. Não, Kardec não ocultou nenhuma verdade, muito pelo contrário, ele expôs a sua verdade como um ser que também reencarnou, como todos e qualquer um de nós. Obrigada a todos, que possamos nesse pensamento, suprir até, quem sabe, novas curiosidades que tenham advindas. Essas informações eu tirei do livrinho, que ele já traz um resumo muito bom, Doutrina Espírita para Principiantes, que é do Luiz Rivas, tá? E ali ele tem também a bibliografia dos estudos que falavam sobre o Segundo Concílio de Constantinopla e tudo mais que aqui foi dito, ok? Novamente a minha gratidão a todos, a casa pelo convite e um excelente final de semana a todos. Obrigada.